Com câmeras espalhadas por toda parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens estranhas ou até misteriosas que muitas vezes parecem impossíveis de serem explicadas. Como por exemplo o que aconteceu nesse rio, ou nessa casa que nós veremos hoje. E a partir de agora nós veremos juntos uma nova rodada dos casos mais impressionantes, enigmáticos e muitas vezes até assustadores que andam correndo as páginas de mistérios em busca de respostas. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois e se inscrevendo no canal para ficar sabendo sempre que algo esquisito surgir por aí, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quando viu a necessidade de atravessar essa corrente d'água durante uma forte inundação, esse homem fez algo impensável com a sua esposa que não sabe nadar. Sim, é exatamente isso que você acabou de ver. O cara tinha duas escolhas, ou atravessava sozinho, ou puxava sua esposa junto correndo o risco dela se afogar. Mas ele não fez nada disso. O que ele fez foi criar uma terceira alternativa ali na hora de improviso, que foi colocar a mulher protegida dentro de um sacolão e puxar ela boiando até o outro lado. Gênio demais esse cara. Esse caso inacreditável aconteceu na China e fez tanto sucesso que acabou ganhando até uma arte para homenagear o amor e a confiança desse casal. Contratada para fazer uma faxina nessa casa, a diarista, a autora dessa gravação que estamos vendo, passou a entender porque ela foi a única pessoa que aceitou trabalhar ali. Assim que entra nesse quarto de criança, as bizarrices já começam, com o rádio ligando sozinho e as gavetas se batendo. E em meio a toda essa doideira, o que parece estar incomodando de verdade é o rádio que não para de tocar, e não pode ser desligado. Enquanto a pobre da mulher está desesperada tentando fazer aquele rádio parar a todo custo, o terror em torno da filmagem só aumenta com os sons que ouvimos de gavetas e portas se batendo. E a cereja desse bolo bizarro seria o momento em que uma voz de criança, dizendo a palavra mamãe, ecoa pelo cômodo, o que foi suficiente para fazer a mulher fugir em desespero sem nem olhar para trás. Dando uma pesquisada sobre esse caso, eu encontrei uma versão dessa história que, se for a correta, é coisa de doido. É o seguinte, dizem as más línguas que essa casa é uma famosa residência assombrada, onde ninguém mora. Na verdade, os donos dela mantêm o local desse jeitinho aí, e só contratam pessoas de tempos em tempos para limpar ali de vez em quando. Mas todas as pessoas que passam por lá relatam viver situações apavorantes como essa. Por isso, ninguém mais quer trabalhar nessa casa. Somente essa moça que fez a filmagem, que só aceitou mesmo por não conhecer direito a história do lugar. Uma história sinistra sobre uma casa que ninguém faz ideia de por que os proprietários mantêm vazia e arrumada dessa forma. E porque todos que entram lá relatam viver essas experiências sinistras. Não é incomum ouvir algumas pessoas falando que não colocam câmeras de segurança dentro das suas próprias casas, pois tem medo que elas possam mostrar alguma assombração e a pessoa acabar perdendo a coragem de morar ali. E talvez esse medo
vinha de casos como esse. Na filmagem, vemos o momento em que a câmera de segurança registrou essa figura passando por um dos cômodos da casa. Uma figura que, apesar de estar caminhando, não se parece nem um pouco com uma pessoa, e está muito mais para uma névoa com pernas. E como, de acordo com a história por trás dessa gravação, os antigos moradores dessa residência faleceram ali dentro, muita gente que acredita no sobrenatural acha que o que estamos vendo possa ser a manifestação espiritual de um desses antigos moradores. Depois de um banho relaxante, esse homem podia esperar por tudo, menos pelo que estava prestes a acontecer. Do nada, mas do nada mesmo, um meliante invade a sua casa fugindo a mais de 1000 da polícia, o que a princípio deu o maior susto no dono da casa. Mas logo depois ele ficou tão revoltado com a situação que até esqueceu que estava só de toalha e foi lá ajudar a polícia a impedir a fuga do meliante. Em uma situação que, sem dúvida alguma, se não fosse filmada, ninguém jamais conseguiria acreditar nisso. Mas o fato é que aconteceu. E agora o amigo ali tem uma baita história para contar. Atraído para o lado de fora da casa, esse garoto encontrou a porta da frente aberta por descuido dos seus pais. E felizmente nenhuma tragédia aconteceu. Porém, um grande mistério foi criado. Enquanto estava na varanda, o garoto é assustado por um vulto sinistro que surge perto da coluna. E a princípio a gente até imagina que fosse só um animal que passou correndo por ali. Mas existe um detalhe extra nessa história toda, que deixa tudo mais sombrio, que é o fato do garoto ter dito que ouviu uma voz chamando por seu nome do lado de fora da casa antes dessa sombra aparecer. Uma voz que ninguém faz ideia de onde teria saído, já que não vemos mais ninguém pela câmera de segurança. O que acabou fazendo algumas pessoas lembrarem de uma lenda sinistra sobre uma criatura conhecida como O Chamador. A lenda dessa criatura fala de uma entidade sobrenatural conhecida como O Chamador, ou Bicho do Nome, ou até simplesmente como Cuco. Um ser que atrai crianças chamando-as pelo nome do lado de fora das suas casas, geralmente durante a noite. A sua voz pode imitar parentes ou soar irresistível aos ouvidos dos mais jovens. Mas quem responde ou se aproxima acaba desaparecendo sem deixar qualquer rastro. Essa criatura, muitas vezes descrita como um ser de sombras, não pode entrar em residências sem permissão, e por isso usa sua persuasão para atrair suas vítimas para fora. Uma lenda bem tenebrosa que no passado já foi muito compartilhada mundo afora, mas que com o tempo foi sendo esquecida por muitos. Mas agora, vendo um vídeo desses, eu não sei não se as pessoas não deviam voltar a falar mais sobre coisas assim. E por falar em lendas sobre entidades paranormais que buscam crianças, um outro caso que virou um pesadelo para os pais foi esse aqui, capturado em um parque mexicano. No momento em que essa menina passa correndo, temos a impressão de que ela foi atrapalhada por algo em seu caminho. Mas estranhamente, não vemos nada.
E a situação toda ganha contornos ainda mais bizarros quando a roupa dela é puxada por um breve instante. Mas novamente não conseguimos ver nada ali que pudesse estar por trás desse puxão. Como esse foi um vídeo gravado em um local público, a pessoa que fez a filmagem não conhece a menina ou seus pais, e também não teve a oportunidade de conversar com eles lá na hora para tentar entender um pouco melhor o que foi que aconteceu ou até se a menina viu alguma coisa. Mas mesmo sem essas informações, é inegável que a situação rendeu uma gravação de arrepiar que, infelizmente, talvez jamais vamos descobrir o que realmente aconteceu ali. Existe muita gente por aí que segue o seguinte ditado: perco o amigo, mas não perco a piada. Uma galera que não mede esforços na hora de aprontar alguma pra cima dos seus amigos. E no caso do que vamos ver agora, acho que com um amigo desse aí, ninguém precisa de inimigo não, na boa. Esperando do lado de fora da casa, esse cidadão estava ali, paradão, vestido desse jeito, só esperando para fazer os seus amigos se borrarem de medo. O que por sinal deu muito certo. Mas pra gente aqui, pode até parecer um pouco estranho ou até incomum uma fantasia de assombração dessas. Mas em muitas culturas africanas e asiáticas existe uma lenda sobre uma criatura que tira o sono da galera. Um ser conhecido como Pocong, que é descrito de forma muito parecida com essa fantasia. O Pocong é uma assombração do folclore indonésio e malaio, conhecido por ser um espírito de uma pessoa que retorna do além envolto em seu sudário, que é uma espécie de tecido utilizado em rituais funerários. Conta a lenda que esse ser aparece como uma figura envolta em um tecido branco, com o rosto parcialmente visível, e se move pulando ou flutuando por aí, já que seu corpo está rigidamente embrulhado pelo sudário. Acredita-se também que o Pocong surge quando o espírito do falecido não recebe os ritos fúnebres adequadamente. E sua aparição, então, é muitas vezes interpretada como um aviso ou um pedido para que seus restos mortais recebam os ritos fúnebres corretos. E sabendo disso, a gente entende um pouco melhor o tamanho do susto dos caras, já que acharam que teriam que refazer o ritual de algum falecido só para se livrar do espírito do Pocong. E bom, apesar de ser uma lenda bem intrigante, nesse caso aqui não teve nenhum mistério, só uma brincadeira peso pesado mesmo. Muito diferente do caso que aconteceu ao vivo para todo mundo ver na TV Record, uma mensagem sinistra que invadiu a programação durante o jornal, que eu contei tudo nesse vídeo aqui, ó, que saiu lá no meu outro canal, que eu convido você para assistir agora e te peço um grande favor, que além de se inscrever nesse novo canal, que também assista o vídeo completo, porque assistindo o vídeo todo até o final, o YouTube entende que o vídeo é relevante e dá uma moral nesse novo canal. Ah, e não se esqueça de deixar o like, beleza? Muito obrigado pelo seu apoio. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.